E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Ontem eu decidi ficar um pouco off. O dia foi corrido para mim aqui, mas hoje estou de volta para a gente conversar e assim, estamos em meio de temporada, né? Em meio de temporada tudo acontece. Ontem era dia muito de eu falar a respeito da pressão cretina que alguns estão fazendo sobre o Vojvoda e tudo mais. E é muito diferente, né? Entre a gente sentir que a gente pode criticar quem quer que seja o profissional e entre a gente querer a cabeça. E essas coisas se cruzam muito num período de não vitórias, né? Tá acontecendo isso agora e vai acontecer isso em outros momentos do ano, ainda que ele fique. E vai acontecer com outro técnico que vem, independentemente do técnico que vem, porque é time grande, depende sobretudo de resultado. Mas eu sou completamente contra isso. Quem pede a cabeça do Vojvoda hoje, pra mim, não entende uma porra, não entende porra nenhuma de futebol. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre um outro assunto, porque esse assunto já meio que morreu, já estamos pensando na próxima partida, o Santos que enfrenta o São Paulo no Morumbi. Amanhã às 8h30 da noite vai ter transmissão aqui no meu canal, transmissão ao vivo, convido todo mundo a assistir, vai ter pré-jogo, meia hora de pré-jogo, a transmissão, depois a gente colhe aqui os cacos, guarda tudo e logo depois tem o pós-jogo também com os meus comentários ao vivo sobre a partida. O Santos também depois tem a estreia, provavelmente a reestreia do Neymar na Vila Belmiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o mesmo São Paulo, um São Paulo que surpreendeu, jogou melhor que o Flamengo e venceu. Então tudo pode acontecer nesses dois jogos, né? Já estamos meio que pensando nisso e, claro, é inevitável que a gente esteja mais ligado à próxima partida do que esses assuntos do treinador. Agora é esperar o resultado e entender o que vai acontecer de agora em diante. Então, decidi não comentar tanto sobre isso, até porque a minha opinião ficou bastante clara no meu pós-jogo. Decidi falar sobre conteúdo alheio aqui nesse canal. Eu sempre deixei claro para vocês que, e por muitas vezes fui chamado de ombudsman, né? Que para quem não sabe, nada mais é que aquele sujeito, aquela profissão dentro do próprio veículo de mídia, dentro do próprio jornal, que critica o jornal, que faz a crítica interna do jornal pública, né? Sempre no jornalismo, principalmente escrito brasileiro, essa figura sempre foi muito presente. Na internet também tem muito. E o pessoal gosta de me chamar porque dizem que eu fico olhando muito para o trabalho dos outros, mas não tem como não olhar para o trabalho dos outros. É claro que o que me enfesa muito mais é falta de ética, o que me enfesa muito mais é nego vendido, o que me enfesa muito mais é agenda positiva. Mas trabalho ruim também é prejudicial, principalmente quando vem de gente que tem audiência, porque influencia muita gente, leva inclusive muita gente ao erro. E pauta a mídia santista. Hoje, a mídia alternativa do Santos ela é uma das mais fortes que tem. Por quê? Porque o Santos é pouco falado na grande mídia. Então quem fala do Santos com profundidade somos nós, da mídia alternativa. Então o que se fala aqui também se torna pauta. E vocês sabem que eu não tenho melindre para falar de absolutamente ninguém. Às vezes as pessoas têm melindre de ouvir. Faz parte, né? Mas... cara, ninguém paga minhas contas, o canal é meu e eu falo sobre o que eu quiser, né? Mas não antes de eu te recomendar a Insider hoje. A Insider tá com uma promoção incrível nesse final de semana, eu já vou falar, mas você conhece muito bem os materiais da Insider, né? As camisas, tech t-shirts, as roupas em geral, tanto a linha masculina como a feminina. Eu comprei uma cueca recente da Insider que, olha... eu acho que eu vou comprar um belo de um conjunto que é muito confortável para dormir. Além de tudo, é uma roupa confortável que te veste muito bem ao longo do dia. 100% muito bem feita, muito bem trabalhada. Você vê que é um material de absoluta qualidade, que você não precisa passar, não precisa perder tempo com isso, não pega cheiro, tudo isso você já sabe. Só que é o seguinte, você está vendo aqui, desbloqueie 15% off com o cupom Rodolfo Gomes. Tem um erro aqui, tá? Como é que funciona? Primeira compra, se você não comprou esse desconto de 15%, não é 15%, é de 20%. Nunca fez um cadastro no site da Insider? Utiliza lá o meu cupom que você vai ter 20%. Ah, mas eu compro recorrentemente, Rodolfo, já comprei. Então o seu desconto cai um pouquinho para 10%. Mas tem um detalhe que pode te ajudar. Nesse final de semana, quem pagar no Pix utilizando o meu cupom
terá mais 10% de desconto. Então é esse o momento para você comprar. Pô, sobrou aquele dinheirinho dia 30, ó, pingou, recebeu o salário, cara, não colocou para investimento, etc, precisa fazer umas compras. Já vai lá e faz uma comprinha na Insider com Pix que você ainda tem mais 10% de desconto. Eu, obviamente, vou presentear minha mamãe, que está fazendo aniversário hoje. Já já irei vê-la, dona Roseli. Um beijo, te amo. Certamente com produtos da Insider, como sempre, absolutamente sempre, eu faço. Tá ok? Então vamos seguir para falar sobre essas questões de mídia. Bom, gente, assim, é muito difícil filtrar o que a gente assiste, né? Eu vejo pelo meu pai. Eu, sinceramente, trabalhando com internet há muitos anos, consumindo muito mais internet do que programação linear de TV há muitos anos, eu tenho ali... a gente tem essa coisa de criar uma própria bolha em volta de si, de você começar a receber só aqueles conteúdos que realmente te interessam. Não que eu não assista conteúdos que eu não goste, porque muitas vezes eu sou obrigado, porque há relevância. Quando o jornalista ou influenciador ou quem quer que seja fala sobre um determinado tema e tem lá 50, 70, 100 mil views, isso significa que impactou muita gente, de alguma maneira impacta a comunidade, como coisas que eu já falei, impactaram já a comunidade do Santos. Né? Tanto que muita gente fala a respeito das minhas opiniões, muita gente me detesta, muita gente não gosta de mim, etc. Por quê? Porque me conhece, porque me ouve, pode não concordar, mas de alguma maneira me encontrou em algum lugar. Então, naturalmente, quando existe muito acesso, existe também narrativas que vão se acumulando ao longo do tempo. E eu gostaria nesse vídeo aqui, sobretudo, de responder a um vídeo do meu querido e glorioso amigo Fábio Sormani, Fábio Rocco Sormani, que é um dos caras mais legais, mais agradáveis, mais gente boa, mais santistas e mais carismáticos que tem na mídia, né? Eu conheço ele pessoalmente, sempre me tratou com imenso carinho, extrema educação. É um cara que já me deu, inclusive, vários toques profissionais. Mas ele fez um vídeo ontem que eu não posso simplesmente deixar passar, porque primeiro o Sormani fala para uma audiência, inclusive, muito maior que a minha, com todos os méritos pela história do jornalismo que ele tem, por tudo que ele construiu. Ele é um cara que é merecedor de todo o sucesso. Só que o Sormani está caindo em algumas questões que têm me incomodado um pouco, e eu, como grande fã do trabalho dele, preciso falar sobre isso aqui, porque acho necessário, né? Acho que nós estamos todos vivendo a mídia santista e eu também sou um consumidor do canal dele. Também estou assistindo e também estou prestando atenção no quanto os assuntos que ele lá aborda, de alguma maneira, eles agregam para a comunidade. E ele fez ontem um vídeo falando sobre os verdadeiros culpados dos problemas do Santos, né? E aí tudo bem ele achar e a gente discordar que o Vojvoda é o principal culpado, que faz um mau trabalho. Ele concorda que o Santos jogou bem contra a Chapecoense e diz que o Santos não jogou bem os outros jogos, o que eu absolutamente concordo. Tem uma série de ressalvas aqui do porquê que não jogou bem. O Vojvoda não recebeu os seus esforços, teve o seu lado esquerdo devastado, não teve uma semana cheia para treinar o time, sendo que essa foi a característica. Sempre que tinha um tempinho a mais, ano passado, ele vinha e melhorava a equipe. Tem vários desfalques, não consegue repetir a equipe porque é jogo quarta e domingo e você tem que precisar do elenco. Para mim, a minha maneira de enxergar do Sormani, ele olha pro elenco e ele acha o elenco bom. Eu não acho, eu acho o elenco fraquíssimo, muito mal montado. Então são questões de opiniões, e aí tudo bem, você concordar mais com ele, concordar mais comigo, tudo certo. Eu sou completamente contra a opinião de mandar o Vojvoda embora agora, e de novo, era para eu ter falado sobre isso ontem aqui e não consegui gravar o vídeo. Agora, quando ele vai avançando no vídeo e ele fala especificamente sobre o trabalho do Alexandre Matos, me incomoda muito. Me incomoda muito porque ele deixava as contratações que o Alexandre Matos fez. E eu acho que os argumentos dele não são de todo ruim. São argumentos válidos. Assim. Ele cita os 12 jogadores contratados por Alexandre Matos e diz: olha, desses 12 aqui, pelo menos metade deu certo.
E olha, convenhamos, gente, quando a gente olha para trás, outros diretores, Alexandre Matos não, Alexandre Galo, Pedro Martins, eu acho que eles ficaram até abaixo desses 50% de aproveitamento na hora de reforçar. Só que ele ignora um ponto que eu acho que é fundamental, né? Porque, por exemplo, quando ele fala sobre o Mike. Todo mundo quis o Mike. Então a contratação do Mike é um acerto, embora não tenha dado certo. Ele coloca entre os jogadores que não deram certo, mas diz que a contratação é um acerto. Mas ignora completamente o fato de que o Mike ganha 3 vezes mais que ganhava no Palmeiras. Isso não pode ser ignorado na hora que você vai fazer uma avaliação a respeito da contratação do jogador. Ele faz duras críticas, por exemplo, ao scout, que aponta esses jogadores ruins, e ele reitera que o Matos os aprovou. Mas quem realmente tem o poder de veto, quem é o diretor. O Marcelo Teixeira está numa posição ali, sabe muito bem, ele se diz que ele entende de futebol, né? Esses dias o meu querido amigo Edu, no seu Instagram do Vem Pro Peixão, postou um vídeo lembrando da entrevista do presidente Marcelo Teixeira no programa Domingo Esportivo de sua emissora, falando de uma contratação que não era nem uma aposta, era uma contratação brilhante que o Santos estava fazendo, de um jogador que veio muito referendado e que ia dar muitas alegrias ao torcedor do Santos. E ele estava falando de Cabalheiro. Aliás, se você duvida, vai no Instagram do Vem Pro Peixão, segue lá o pessoal, que o pessoal manda muito bem, meu querido amigo Edu, mas veja esse vídeo que tá lá para todo mundo ver. Eu até repostei nos meus stories, já apagou porque fiz isso ontem. Mas é inacreditável como que o Marcelo Teixeira não entende nada. Então ele delega pro Alexandre Matos, que tem a responsabilidade de fazer um trabalho melhor. Mas então assim, voltando ao Mike, não importa se todo mundo contrataria o Mike ou não. Não é esse o ponto, é quais as condições que você vai contratar. E aí ele fala assim, eu tô vendo aí gente dizer, e eu não tenho informação, isso é a respeito só do que eu conheço de futebol. Eu não acredito que o Bilal Brahimi ganhava 10 mil euros jogando na Europa, jogando lá na Dinamarca, era da Ligue 1, e veio ganhando 1.300.000 por mês. Eu conheço o Marcelo Teixeira, conheço o Alexandre Matos, eu não acredito nisso. Sormani, mas é engraçado você não acreditar nisso. É engraçado você não acreditar nisso, não ter nenhuma apuração que diz o contrário, mas tudo bem, você tem jeito de acreditar e não acreditar no que você quiser. Mas ao mesmo tempo você acredita que vai vir um empresário no Santos e vai trazer Bitelo, Claudinho e Cebolinha para o Santos. Acredita tanto que você traz isso como informação no teu vídeo, algo que passou longe de acontecer. E você, muito cuidadoso como colocou tudo sempre na condicional. Mas assim, você não diz no vídeo que conversou com o empresário do Bitelo, conversou com o empresário do Claudinho, conversou com o empresário do Cebolinha. Você simplesmente recebeu uma informação de uma fonte e publicou com uma notícia na condicional. Um empresário estaria... Você acredita mesmo, senhor Mano? Há quantos anos que o Santos não tem um empresário forte que pega 3 jogadores e coloca no Santos? Há quanto tempo isso não acontece? Então, você não acredita que o Bilal ganhava 10 mil, mas acredita que vai vir um empresário? Aí o Grupo Santo Domingo vai comprar 80%, você recebeu informações dentro do clube, conversou com o outro lado. O outro lado publicamente diz que não, e aí nega publicamente, você continua insistindo nessa história. Antes era o Grupo Santo Domingo, agora é o San Domenech que representa o grupo. Aí novamente jornalistas foram e fizeram um trabalho e o Grupo Santo Domingo de novo reafirma que ninguém que trabalha para eles, ninguém que tem nenhuma... que são atrelados a eles, que representam o fundo nem nada que seja vinculado a eles tem de interesse no Santos. São, assim, respostas absolutamente públicas. Embora eu acredite demais que a sua fonte siga insistindo. E pode ser, no final das contas, que o Grupo Santo Domingo esteja blefando e esteja comprando o Santos e a gente não sabe. Mas aí você diz, por exemplo, que o senhor Marcelo Teixeira tinha até o próximo sábado para aceitar. Mas mesmo uma proposta não vinculante, segundo o que contou o querido amigo Henrique Farinha no vídeo de resposta que ele fez a você ontem à noite, não pode ser aceita pelo Marcelo Teixeira sem passar pelo Conselho Deliberativo. Isso está no Estatuto. Então também passa por uma questão de conhecer o Estatuto do próprio clube antes de dar
a informação. São coisas assim, e aí assim, esse tipo de notícia vai... Torcedores, muitos acreditam, vão ficando animados que o Santos pode eventualmente ser vendido, etc., que as coisas vão andar e que outros ficam frustrados e outros ficam já meio inócuos com relação a tudo isso. Nem acreditam mais, porque falam, putz, esse papinho de novo, etc. Então, é muito louco, assim, porque... De novo, voltando para o Alexandre Matos e a dizer que o trabalho do Alexandre Matos é bom, é regular para bom, bom para ótimo, alguma coisa assim, é muito descolamento da realidade de alguém muito experiente, de alguém que acompanha o Santos e que cobre o Santos com tanta maestria, alguém que faz isso de maneira brilhante por muito tempo. Leva o torcedor ao erro, leva o torcedor a achar que os culpados podem ser eventualmente outros. E podem ser eventualmente outros. Passa pela mão do Vojvoda, que não é incriticável. O Marcelo Teixeira é o cabeça de tudo, nesse ponto nós concordamos, mas dizer que o Alexandre Matos faz um trabalho de bom para ótimo, de regular para bom, para mim é um descolamento grave da realidade. E você ainda diz, se achar que eu tô passando pano, quem disse que era amigo do Alexandre Matos era você. Não é meu amigo. Mas eu também te conheço há muito tempo e sei que você tinha uma certa amizade com o Marcelo Teixeira e deixou de ter depois que passou a criticar. Então não acredito que esse seja o motivo pelo qual você não critique o Alexandre Matos. Acredito que você realmente acredita porque você é um cara que... você é um cara que fala o que você pensa. Você realmente pensa que o trabalho do Alexandre Matos é bom? O cara pagar 1 milhão que seja, a apuração de uns é de que, por exemplo, Wagner Frederico diz que é 1.300.000 salário do Brahim. Eu não vi o contrato até hoje. O Lucas Mussetti disse que fica próximo de 900. Cara, assim, que seja 900, vamos pensar na melhor hipótese. Isso é um assinte. E foi nessa gestão. Aí você fala assim, não, o Frias, né? O Frias deu certo. O Frias tá aí jogando, é um jogador que deu certo. Quanto custou o Frias, ô Sormani? 4 milhões de dólares. Vale? Com 4 milhões de dólares você não conseguiria fazer nada melhor do que trazer o Adonis Frias? É esse o jogador por uma grana que, sei lá, o Palmeiras trouxe o Carlos Miguel, que não tá até dando umas falhadas ultimamente, mas é o goleiro que praticamente mandou embora o Everton, o ídolo do clube pro Grêmio, etc. O cara que veio da Europa. O Adonis Frias, um zagueiro, vale isso. Assim, então não importa se o cara está sendo titular ou não, você tem que olhar a operação como um todo. Pelo que a gente viu do Adonis Frias aqui, vale esses 4 milhões de dólares? É óbvio que não. É óbvio que não. O Alexandre Matos tem alguns acertos. O Igor Vinícius é um deles. Um jogador que eu não traria, não começou a temporada bem. Esperamos que ele retome o seu melhor futebol que estava jogando no fim do ano passado. Eu entendo e eu concordo com o Sormani quando ele disse que o mercado de laterais é muito difícil. E foi um jogador que inclusive largou na frente do Mike. É um jogador que veio em condições muito interessantes. Eu acho que é um acerto. Quando ele traz o Arão, que tá livre no mercado, baita acerto. Apesar da lesão do Arão, demorou para estrear. Agora novamente problemas renais e na panturrilha de novo. É um jogador que a gente sabe que não vai jogar 60 jogos no ano. Um jogador mais velho, mas melhorou muito a equipe quando entrou. Eu acho um baita acerto. Mas, por exemplo, citar o Gabriel deu entrevista, isso é público, dizendo que ele conversava com o Pedrinho desde o ano passado para voltar para casa, para voltar para o Santos. Qual é o mérito do Alexandre Matos nessa negociação? Se tivesse lá uma múmia, não tivesse diretor de futebol, o Marcelo Teixeira e o Pedrinho se acertavam. Não é mérito nenhum do Alexandre Matos atribuir a contratação do Gabriel a ele. O próprio Gabriel já deixou claro como foi feita essa negociação. O quanto ele queria voltar. A gente sabe que teve influência da esposa, que é irmã do Neymar, que queria conviver mais próxima da família, etc. Todo mundo sabe disso. Então dá os méritos ao Alexandre Matos pela contratação do Gabriel. O Rony a gente não sabe. O Rony a gente vai saber no futuro, mas você fala, é currículo. Aí você vai pegar currículo e você pega currículo coletivo. Você pega currículo. Tem um jogador da NBA, você que gosta da NBA, esqueci o nome dele, que ele tem acho que 8 títulos. Ele foi reserva do terceiro time em todos esses times.
Então, puta de um currículo que nunca jogou nada. O Rony foi titular nas equipes, foi artilheiro de Libertadores no Palmeiras, etc. Mas jogando de centroavante. Jogando de centroavante. Como ponta, ele era uma chacota no Palmeiras do Luxemburgo. É só assistir jogo do Palmeiras, ele foi contratado como ponta. Que dê muito certo. Que o Rony calhe a boca dos críticos, inclusive a minha, jogue muita bola, porque no fim, se ele jogar muita bola e der alegrias pro Santos, nós ficamos felizes. Mas não dá pra dizer que foi um acerto sem o cara pisar no campo, porque por causa de currículo, cara. Não dá, são argumentos muito frágeis, argumentos muito rasos. Primeiro vamos esperar o cara estrear, vamos ver como que o cara vai jogar. O Gabriel Menino, a circunstância que gerou, eu achei um baita de um acerto. O Gabriel Menino não estava jogando muito bem, o jogo contra a Chapecoense é um escândalo, não só tira o gol, que é um golaço, esquece o gol, a atuação dele em campo, do momento que ele... Do jogo que o jogo começou até o momento que ele foi substituído, foi pra mim, ele concorreu com o Miguelito, pra mim, os melhores do jogo. Miguelito é contratação de quem? É uma formação da base, mas quem que trouxe? Quem que resolveu apostar no Miguel, que foi disparado o melhor jogador? Tem sido, né? Ele entra no time contra o Corinthians e muda o jogo, foi um dos melhores jogadores contra o Red Bull, na Arena Corinthians, e é disparado o melhor jogador desse jogo contra a Chapecoense, apesar da derrota. E foi o Vojvoda, né, que pediu pra ver. Dependesse do Santos, né, tava emprestado lá, emprestaria de novo, etc. Mas enfim, aí o treinador não vale nada. Quem vale é o diretor de futebol, o Alexandre Matos. Para alguém que tem tanta audiência, que forma tanta opinião, eu acho ruim. De novo, você tem todo. O Sormani não está cometendo nenhum crime. O Sormani não está sendo absolutamente antiético com nada. Ele não está cometendo nenhuma prática que eu possa dizer, nossa, que coisa, que conduta. Não é nada disso. Questão de opinião, questão de análise, questão de discordância de futebol, campo e bola. Simplesmente. E de leituras. Porque o cara acredita. De novo, não acredita que o cara ganhava $10 mil e veio ganhando 1.300.000, mas acredita que vai vir um investidor, tanto que faz vídeo para isso, para trazer Claudinho, Bitelo e Cebolinha pro Santos. Porra. Calma aí. Então assim, precisava falar sobre isso. Espero que o meu querido amigo Sormani não fique bravo. E é sobre discordância. Ele já discordou, inclusive, de mim. Quando eu fiz duras críticas ao Neymar no canal dele, falou meu nome. Então também me permito discordar. Mas tudo com o intuito, não de dar discordância pela discordância, mas com o intuito para dizer que o trabalho do Alexandre Matos é péssimo, o trabalho do Alexandre Matos é horroroso, e eu tenho notado que a grande maioria concorda com isso. Mas é preciso isso ser reiterado. Porque depois de um vídeo desse, muita gente pode mudar de ideia e achar que o trabalho é maravilhoso. Depois do que aconteceu com o Alexis Duarte, que fez o que fez, uma contratação que custou o que custou, para mim o trabalho do Alexandre Matos acabaria ali. Se eu sou o presidente do Santos, e olha, quando o Alexandre Matos chegou, eu sabia que ele estava numa péssima fase, eu sabia que ele vinha de trabalhos muito ruins, ele deu uma carteirada lá para o Wagner Frederico falando que era antiético o Wagner ficar falando de salário de jogador, que ninguém queria saber o salário dele, como se fosse um paralelo verdadeiro, né? Mas procurem saber como o Alexandre Matos saiu do Vasco, perdão, revelando uma conversa, vazando uma conversa com um jornalista. Quem é antiético? É o Wagner Frederico ou o Alexandre Matos? Procurem saber, tem matérias aí como ele foi demitido do Vasco da Gama. Então é um cara que não pode falar de ética de ninguém, que faz um trabalho esdrúxulo. E de novo, quando ele foi contratado, apesar dos pesares, eu pensei, cara, pelo menos é um cara grande, pelo menos é um cara que vai fazer bem uma função de separar o futebol da diretoria. A gente vê no Santos os aspones, né, aquela coisa ali dos caras frequentando vestiário, inclusive conselheiro condenado por racismo, em frequentando o vestiário, que não pode falar dele porque ele processa as pessoas, né? Faz assédio jurídico às pessoas e o cacete. A gente via aquilo ali e falava, pô, de repente o Alexandre Matos é o cara certo para separar o futebol
o futebol da diretoria para blindar os jogadores, porque muito se olha para o trabalho do Alexandre como esse cara que compra, o Alexandre Gastos, né, que gasta muito, etc. E a gente tem visto que o Alexandre só traz jogadores, ou ele aposta em jogadores ruins do scout, ou ele traz jogadores que ele já conhece no mercado que em algum momento deram certo com ele. É sempre assim que funciona. Mas é um cara muito pouco criativo no mercado, mas se elogiava, eu já vi muitas declarações de gente elogiando muito o trabalho do Matos nessa questão dos bastidores. E não foi o que a gente viu. No momento que aconteceu o que aconteceu, naquele jogo do Flamengo com o Neymar, o Matos só faltou tratar o Neymar como o dono do Santos Futebol Clube naquela carta, uma das cartas mais patéticas que eu já tive o desprazer de ler na minha vida. Uma coisa desprezível. Uma coisa... assim, colocando o Neymar como a maior vítima do mundo, depois de um comportamento absolutamente criticável, que até gente que é muito menos dura do que eu sou como jogador criticou. E o chefe dele, o cara que está acima dele, que deveria ter uma postura de correção, o cara lambe. De novo, aquela carta parece uma declaração de, me leva pra cama. É uma coisa nojenta. E esse cara faz um bom trabalho, o cara que deveria ser o chefe não é, deveria blindar o grupo e não blinda, deveria contratar bem e não contrata jogadores por salários absolutamente absurdos e vem dizendo que a gestão dele tem equilíbrio financeiro, sendo que esses números não mentem, os balancetes de 2000 até o Santos tem publicado até o terceiro trimestre do balanço do ano passado, né? Os 3 primeiros trimestres, os 3 primeiros balancetes, e mostram que a dívida só cresceu, não há nada de responsável. E dizer que o trabalho dessa figura é médio, é bom, isso assim é enganar o torcedor. É enganar o torcedor, é chamar o torcedor de otário. Isso precisa ser dito. É a minha opinião, a minha maneira de enxergar. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. A gente vai se falando. Um grande abraço. Um beijo, Sormani. Te amo. Uma discordância simplesmente filosófica e de ideias. Um grande abraço. Tchau!